Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. O Congresso esboça a retomada das atividades em meio à pior crise do atual governo e reforma trabalhista avança. A insatisfação com planos de saúde cresce com aumento de preços e redução de cobertura autorizados pelo governo. Manifestantes contra a operação na Cracolândia fecham a avenida no centro de São Paulo. Governos estadual e municipal firmam parceria com o setor privado para a construção de moradias na região. O trabalho voluntário é uma boa terapia para o cérebro. Pesquisa mostra que quem se dedica aos outros na terceira idade mantém corpo e mente ativos, ganha em troca saúde e disposição. A Polícia Federal faz mega operação em 5 estados e no Distrito Federal contra grupo chefiado por Fernandinho Beiramar. Mesmo na prisão, o traficante controlava a operação. 7 pessoas foram presas. E a polícia do Reino Unido prende mais 3 suspeitos de participação no ataque terrorista no estádio do Manchester United. A gente começa falando de saúde, uma dica interessante. Olha só, a expectativa de vida do brasileiro gira em torno dos 75 anos, mas ninguém quer só viver muito. A gente também quer viver bem. Um estudo recente indica que fazer trabalho voluntário ajuda a manter a mente mais ativa. O corpo depois dos 60 não é mais o mesmo. Nem a mente, não é, Tino? O meu HD anda meio falho, mas... Aposentado, ele continua trabalhando. É voluntário no Centro de Valorização da Vida. CVV, bom dia. Todos nós temos a capacidade, né, para fazer alguma coisa. E o Tino nem sabe, mas ao ajudar os outros, ele ajuda a si mesmo. Pesquisadores canadenses fizeram um monitoramento da saúde mental entre idosos por 5 anos e perceberam que o trabalho voluntário reduz e retarda os sintomas associados à perda de qualidade de vida durante o envelhecimento. O cérebro ele é como qualquer outro músculo do corpo. A gente precisa de estimulação para que ele continue se mantendo ativo, exigindo novos aprendizados, novas memorizações, planejamento, rotina, execução de tarefas. O estudo indicou também que fazer trabalho voluntário regularmente pode retardar ou diminuir as chances do idoso desenvolver demência, uma doença degenerativa do sistema neurológico. A gente tem que estar atento realmente ao funcionamento, se está diferente de um padrão anterior, e se as falhas elas estão sendo recorrentes. E a partir do momento que a gente faz um check-up, a gente consegue identificar para poder ter as intervenções necessárias, do ponto de vista medicamentoso, de reabilitação, enfim. O Tino sabe que não pode ficar parado. E se não fosse o trabalho voluntário no CVV... Eu estaria procurando alguma coisa para fazer, né? Como é que diria a minha mãe, né? Sarna para se coçar. No Brasil, 47 milhões de pessoas têm planos de saúde privados. Na última semana, a Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou um reajuste de até 13,5% nos contratos familiares individuais. Apresentados como alternativa, os planos populares têm preço menor, mas a cobertura limitada pode aumentar a insatisfação dos usuários. Os exames de Cecília já foram feitos pela nova operadora, escolhida no início do ano. Bruna conta que a mudança diminuiu os gastos com a mensalidade do plano de saúde pela metade e também a qualidade do serviço. Eles prometem que você tenha acesso a toda a rede credenciada sem restrição. Eles não discriminam o que você pode e o que você não pode fazer em determinado lugar. Nos últimos 12 meses, o total de beneficiários de planos de saúde recuou 2%. Mais de 900 mil vínculos foram perdidos, principalmente por causa do desemprego. Quem tem condições recorre a planos de saúde mais baratos, o que na maioria das vezes significa enfrentar burocracias e dificuldades para usufruir dos benefícios contratados. Um levantamento feito na cidade de São Paulo pelo IDEC, com 118 planos de 27 operadoras com preços abaixo da média do mercado, mostra que os chamados planinhos têm rede reduzida e abrangência restrita, fatores que podem não atender às necessidades do consumidor. Hoje, qualquer plano de saúde comercializado tem que seguir as normas da Lei dos Planos de Saúde e também da ANS. Todo plano de saúde hoje, ele tem que cobrir o tratamento de todas as doenças relacionadas na classificação internacional de doenças. Então, se existe a doença, o tratamento tem que ser coberto. Antes da contratação, é bom olhar se a rede oferecida é adequada às necessidades do consumidor e se informar sobre a taxa
taxa de reajuste. Diante de algum problema com a operadora, façam primeiro a reclamação na Agência Nacional de Saúde Suplementar. E se a agência não atender a demanda, a expectativa do consumidor, aí sim ele pode procurar os seus direitos, inclusive na Justiça. Agora as notícias de Brasília. Tumultos marcam o primeiro dia de votações no Congresso depois do escândalo da JBS que atingiu o presidente Michel Temer. Apesar da confusão, o governo conseguiu aprovar a medida provisória que autoriza os saques das contas inativas do FGTS e dar mais um passo com a reforma trabalhista. O clima esquentou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que se reuniu para a leitura do relatório da reforma trabalhista. Parlamentares da oposição tentaram obstruir os trabalhos, mas não conseguiram. Quando o presidente da comissão, senador Tasso Gereissati, do PSDB, ia ler o relatório, a oposição protestou. Está suspensa a reunião. Mesmo com o tumulto, o relatório foi dado como lido pelo presidente da comissão e pelo relator. Já na Câmara dos Deputados, os papéis se inverteram na Comissão de Constituição e Justiça, que deveria votar a proposta de mudança na Constituição para tornar direta a eleição no caso de vacância da presidência, há mais de 6 meses do fim do mandato. Neste caso, os governistas é que agiram para não haver votação. Os trabalhos foram suspensos quando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, abriu a sessão no plenário, mesmo com um número pequeno de deputados presentes. Depois de tentativas de obstrução pelos oposicionistas, a medida provisória que autoriza os saques das contas inativas do FGTS foi aprovada. Durante a sessão, deputados da oposição questionaram Rodrigo Maia sobre o andamento dos 12 pedidos de impeachment que já chegaram à Câmara. Qual é a sua posição em relação ao pedido da OAB, que vê crime de responsabilidade e o Brasil espera que o impeachment seja implantado e que Temer saia imediatamente da presidência? Antes da sessão terminar, deputados oposicionistas fizeram outro protesto e estenderam uma faixa contra o presidente Temer no plenário. Mais um assessor do presidente Michel Temer deixa o governo. Agora é o deputado Sandro Mabel que pediu para sair. Com a demissão, não sobrou nenhum dos 4 assessores especiais que faziam a interlocução do governo com o Congresso e com empresários e ocupavam salas no 3º andar do Palácio do Planalto, onde fica o gabinete do presidente. O primeiro a sair foi o advogado José Yunes, amigo pessoal de Michel Temer. Ele pediu demissão no final do ano passado após ter tido seu nome citado no acordo de delação premiada de um executivo da Odebrecht sobre a entrega de dinheiro ao PMDB. Outro assessor especial do Planalto foi pego no vendaval do escândalo da JBS. O deputado Rodrigo Rocha Loures, indicado por Temer para atender o dono da JBS, Joesley Batista, foi filmado recebendo uma mala de dinheiro com R$500 mil de um executivo da empresa em um restaurante em São Paulo. Esta semana, Rocha Loures devolveu a mala, faltando R$35 mil. O terceiro assessor a cair saiu direto do Palácio do Planalto para a Polícia Federal. O ex-governador do Distrito Federal e agora ex-assessor da presidência, Tadeu Filipelli, foi alvo de prisão temporária na operação deflagrada ontem, que investiga fraude em licitações e superfaturamento de quase R$1 bilhão nas obras de ampliação do estádio Mané Garrincha, em Brasília. O quarto e último dos assessores especiais, o ex-deputado Sandro Mabel, deixou uma carta de demissão para o presidente Temer e voltou ontem para casa. Na carta, Mabel agradece por ter ficado 2 anos ao lado do presidente e diz que trabalhou nesse tempo como voluntário, sem remuneração e sem despesas para os cofres públicos. Ex-deputado federal pelo PMDB de Goiás, Sandro Mabel também foi citado na delação da Odebrecht e acusado pelo Ministério Público Federal de ter recebido dinheiro por Caixa 2 para a campanha eleitoral. E, além disso tudo, também tem protestos hoje em Brasília. As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo convocaram uma manifestação contra as reformas da Previdência e Trabalhista e a favor de eleições diretas. O repórter Ricardo Ferraz está lá e tem informações sobre essas manifestações e os próximos passos no Congresso. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Pois é, hoje promete ser um dia de protestos aqui em Brasília. Os manifestantes, os organizadores da manifestação prometem mais de 30 mil manifestantes aqui
na esplanada dos ministérios, mas afastados aqui do Congresso Nacional, já que por uma questão de segurança, a Polícia Militar do Distrito Federal fez um cordão de isolamento e a manifestação deve ocorrer aqui a cerca de 1 quilômetro do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Mas comissões dessas manifestações também querem se aproximar do Congresso. Por exemplo, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, quer ser recebida pelo presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, para entregar um pedido de impeachment com mais de 200 mil assinaturas. E as centrais sindicais pleiteiam uma reunião à 1h da tarde com o presidente da Câmara para se colocarem contra as reformas da Previdência e Trabalhista. O presidente Rodrigo Maia acaba de chegar aqui no plenário da Casa para abrir a ordem do dia. O que está pautado hoje Aldo, são medidas provisórias que foram já colocadas em votação ontem, mas que restaram apenas destaques para serem apreciados. Por exemplo, aquela que permite o saque de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. E essas medidas contam, inclusive, com o apoio da oposição, porque são medidas muito impopulares, caso a oposição se colocasse contrárias a ela. Tem também reajuste de servidores federais, que também tem o apoio da oposição. Mas o presidente Rodrigo Maia disse que quer limpar a pauta, tirar todas as medidas provisórias da frente para poder dar andamento aos trabalhos aqui. Enquanto isso, na Comissão de Constituição e Justiça, tanto da Câmara quanto do Senado, a batalha entre base aliada e oposição prossegue, viu? Eles tentam aprovar uma proposta de emenda à Constituição que permitiria eleições diretas no caso de vacância do cargo de presidente da República. Mas aí o que a gente vê é uma guerra regimental que tem dado, por enquanto, um apoio à base aliado e provavelmente um suporte ao presidente Michel Temer. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Ricardo, pelas informações. Ana. A aposta de investidores de que a crise política não vai impedir a tramitação das reformas estruturais, principalmente a da Previdência, anima o mercado financeiro nesta manhã. O dólar recua e opera próximo a R$ 3,25. E a crença em uma solução através de eleição indireta, com nome de consenso, faz a Bolsa de Valores de São Paulo operar em alta desde a abertura desta quarta-feira. Quando a gente vai para outras notícias nacionais, a operação da Polícia Federal mira a organização criminosa chefiada da cadeia pelo traficante Fernandinho Beiramar. Pelo menos 7 pessoas já foram presas. Os policiais cumprem 35 mandados de prisão, 27 de condução coercitiva e 86 de busca e apreensão nos estados do Rio, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Ceará e no Distrito Federal. As principais áreas de atuação de Fernandinho Beiramar são 3 comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense: Favela Beiramar, Parque das Missões e Parque Boa Vista. Mesmo cumprindo pena em um presídio federal de Porto Velho, em Rondônia, os negócios do traficante diversificaram e prosperaram, segundo investigação da Polícia Federal. Além das drogas, o criminoso controla máquinas de caça-níquel, venda de botijões de gás, cesta básica, mototáxi, venda de cigarros e até o abastecimento de água. Há acusações contra Alessandra da Costa, irmã de Fernandinho Beiramar, por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Para quem se inscreveu no Enem, hoje termina o prazo para pagar a taxa de inscrição dentro do horário bancário. O último balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, indicava que o sistema registrou mais de 6 milhões de inscritos. Este ano, a taxa subiu para R$ 82. Para checar a inscrição e gerar o boleto, os candidatos devem acessar o site www.enem.inep.gov.br/participante. A campanha de vacinação contra a gripe termina na próxima sexta-feira, 26 de maio, mas o índice de vacinação está em apenas 58% em todo o país, segundo o Ministério da Saúde. Os idosos são o grupo que mais compareceu aos postos de vacinação. Crianças e gestantes são os que têm a menor taxa de vacinação. A vacina protege contra os 3 subtipos do vírus da gripe e pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza. Confusão na Cracolândia. Moradores da região protestaram depois que 3 pessoas ficaram feridas durante a demolição de prédios da região. O prefeito João Dória e o governador Geraldo Alckmin estiveram lá para assinar uma parceria para a construção de moradia popular.
Deveria ser um evento protocolar. Um palco foi montado para assinatura de uma parceria público-privada entre governo e prefeitura. O espaço foi pequeno para tanta gente da imprensa. Pelo acordo, o município vai doar terrenos na região da Luz para que o Estado construa moradias populares. 440 apartamentos a mais aqui na região. Nós já estamos fazendo 91, vamos entregar até o final do ano. Estamos fazendo mais 1.202 que estão ali no terreno da antiga rodoviária. As vozes dos manifestantes ecoavam tão alto que quase não deixaram o governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória falarem. Logo depois do evento, tinha sido anunciada uma coletiva de imprensa que, por causa dessa confusão, teve que ser suspensa. Os manifestantes fecharam a Avenida Rio Branco durante a manhã. A confusão de hoje é um protesto contra as ações na Cracolândia, principalmente a de ontem, onde 3 pessoas ficaram feridas depois da demolição de um imóvel. A prefeitura disse que avisou as pessoas que haveria demolição, mas elas teriam saído e depois voltado ao prédio. A repórter Vanessa Lorenzini está agora na Prefeitura de São Paulo, para onde foram o governador e o prefeito da cidade para continuar a entrevista coletiva que foi interrompida anteriormente. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Então, foi o que aconteceu, que a gente pôde ver na reportagem agora. Teve um anúncio que 440 moradias populares, 440 apartamentos serão construídos na região do bairro da Luz, na região central, que também é parte dessa recuperação do centro de São Paulo. A coletiva de imprensa foi transferida aqui para a sede da Prefeitura de São Paulo por causa de uma confusão que houve no local por causa de manifestantes. Aqui tem um local, um ambiente um pouco mais controlado, e a prefeitura, o prefeito de São Paulo, João Dória, e o governador do estado, Geraldo Alckmin, quiseram evidenciar ainda mais a ação conjunta deles em relação à Cracolândia, porque eles tiveram algumas críticas relacionadas à ação policial realizada no último domingo, com 900 policiais. Então, eles quiseram explicar agora quais serão os próximos passos. Aqui, o que eles disseram é que essa ação foi construída por 4 meses e agora vai ter uma segunda etapa, que será com a área da saúde e a área do desenvolvimento e da assistência social, e a terceira etapa, que será na área de urbanização do bairro da Luz, no centro de São Paulo, e também na área da habitação. Eu volto com você no estúdio, Aldo. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Ana. A Corte Interamericana de Direitos Humanos começa a julgar hoje a responsabilidade do Estado brasileiro pela morte do jornalista Vladimir Herzog. A sentença deve sair até o final do ano. Há mais de 40 anos, milhares de brasileiros ocuparam a Praça da Sé, em São Paulo, contra o assassinato disfarçado de suicídio de Vladimir Herzog em uma prisão do regime militar. Até hoje, nenhum envolvido foi responsabilizado pela morte de Vlado, na época diretor de jornalismo da TV Cultura. O caso foi parar na Corte Internacional da Organização dos Estados Americanos, na Costa Rica, que irá julgar o papel do Estado no crime. Nosso objetivo é que seja denunciado que o Estado brasileiro nunca fez nada para tentar saber o que havia nos porões da ditadura. Quem estava matando, quem estava torturando. É uma vergonha para o país. Em 2010, a Corte condenou o país por violar, durante a ditadura, direitos humanos de membros da guerrilha do Araguaia. Na época, o tribunal determinou a revogação da Lei da Anistia de 1979, que perdoou delitos cometidos por militares. A sentença não foi cumprida e o Supremo Tribunal Federal revalidou a lei. Agora, a questão volta à tona no caso da morte do jornalista Vladimir Herzog. Resta saber qual decisão irá prevalecer, a da Corte Interamericana ou a do Supremo Tribunal Federal. O procurador regional da República, Marlon Weicher, lembra que, como signatário da Convenção da OEA sobre Direitos Humanos, o país pode ter a imagem comprometida se não cumprir as decisões da Corte Interamericana. O Brasil fica numa situação profundamente desagradável no cenário internacional porque descumpre uma norma que é uma norma jurídica. Atualmente, na América Latina, o Brasil é o único país que insiste em manter impunes os crimes cometidos durante as ditaduras que ocorreram nas décadas de 60 e 70, né? A seguir, Suprema Corte da Espanha mantém a condenação de Lionel Messi e do pai dele, acusados de fraude fiscal.
E mais, na Inglaterra, a polícia prende mais 3 suspeitos de participação em ataque durante show. A polícia do Reino Unido prende mais 3 suspeitos de participação no ataque terrorista no estádio do Manchester United. Um deles é irmão do homem-bomba, um britânico de origem líbia. Salman Abed, de 22 anos, tinha um elo comprovado com o Estado Islâmico. Segundo a inteligência britânica, ele não teria agido sozinho. A premier britânica Theresa May elevou para crítico o nível de alerta de terrorismo. A medida significa que há uma chance iminente de outro ataque. Em vários pontos da cidade, pessoas depositam flores em homenagem aos mortos. Na escola onde estudava a pequena Safi Rose Russos, de 8 anos, deixam mensagens emocionadas. Safi é a vítima mais jovem entre os 22 mortos na tragédia. A irmã e a mãe da menina ficaram feridas com estilhaços das bombas. O Papa Francisco recebeu o presidente americano Donald Trump. Depois de cumprimentos tensos, os 2 líderes conversaram por 30 minutos em uma sala reservada. O pontífice pediu a Trump que haja como um pacificador do mundo. O presidente respondeu que não iria se esquecer dessas palavras. Trump deu de presente para o Papa uma caixa com livros do líder negro Martin Luther King. Na Venezuela, a Assembleia Constituinte, anunciada pelo presidente Nicolás Maduro, deverá ser realizada em julho. Maduro quer que a Constituinte conduza suas sessões dentro do parlamento, o único poder atualmente controlado pela oposição. O presidente também detalhou como será a escolha dos parlamentares. Dos 540 deputados constituintes, 364 serão escolhidos em votações por municípios e outros 176 escolhidos por setores da sociedade, como trabalhadores, aposentados e estudantes. Com isso, a formação da Assembleia deve favorecer o governo chavista, que comanda a maioria dos municípios e entidades de classe. A oposição diz que não reconhece bases para o processo. E chegou a hora do esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Vamos lá, Ana, tudo bom? Tudo bem? Salve, Cadu, bem-vindo. Salve, salve. Vamos lá para a nossa hora do esporte. Quarta-feira, meio de semana. A gente começa com uma notícia que saiu hoje de manhã. A Suprema Corte da Espanha manteve a condenação de Lionel Messi a 21 meses de prisão. Vamos ver essa história. Messi, Leo! Ele e seu pai, Jorge Horácio Messi, já haviam sido sentenciados em 2016 pela sonegação de mais de 14 milhões de reais em impostos, mas haviam entrado com recurso. No entanto, eles não devem ser presos, já que a lei espanhola prevê que condenados com menos de 2 anos e sem antecedentes criminais cumpram suas sentenças em liberdade condicional. O jogador, porém, terá que desembolsar uma multa de mais de 7 milhões de reais. Messi e seu pai foram considerados culpados de 3 acusações de fraude fiscal por terem utilizado empresas em paraísos fiscais para burlar a Receita Espanhola. A dívida do jogador com fisco é referente aos anos de 2007, 2008 e 2009, envolvendo valores recebidos como direito de imagem pelo astro do time catalão. A condenação acontece justamente no momento em que Messi está negociando sua renovação de contrato com o Barça. Lembrar que Sandro Rosell foi quem contratou Messi, já está preso. Basquete, o Bauru venceu o Pinheiros, fez 3-2 na série e está na final do Novo Basquete Brasil NBB pelo 3º ano seguido. Vamos ver. O Bauru tem mais uma vez a chance de conquistar o inédito título. Para chegar à decisão, o time do interior paulista precisou vencer o Pinheiros. Jefferson foi o melhor em quadra com 17 pontos e 11 rebotes. Do lado do Pinheiros, Holloway e Gemerson foram os destaques. A pressão dos torcedores que lotaram o ginásio em Bauru parece ter deixado nervoso o time da casa, que errou as 8 tentativas da linha dos 3. O Pinheiros conseguiu controlar facilmente o primeiro quarto, vencendo por 17-11. No segundo quarto, o Bauru levou a vantagem nos rebotes ofensivos e pulou 8 pontos à frente, no placar 34-26. Na volta do intervalo, o Bauru conseguiu administrar a vantagem e deixou para o último período as fortes emoções aos mais de 2.000 torcedores presentes no ginásio Panela de Pressão. No minuto final, Pinheiros bem que tentou tirar vantagem, arriscando nas bolas de 3, mas sem êxito, viu o Bauru fechar a casinha e vencer a partida, 66-60. Legal demais. E a primeira partida da final do NBB entre Paulistano e Bauru será no próximo sábado, às 14h em São Paulo. Hora dos gols pela Copa Libertadores. Vamos ver.
A terça-feira, que começou com a notícia da perda dos pontos da vitória sobre o Lanús por conta da escalação irregular do jogador Luiz Otávio, terminou com êxtase. Até os 45 minutos do segundo tempo, a equipe era eliminada da Libertadores. Mas Arthur Caíque e Andrei Giroto, nos acréscimos, garantiram a vitória por 2-1 sobre o Zulia. Se recuperar os pontos, o Verdão do Oeste está nas oitavas da Libertadores. Alejandro Silva fez o gol do Lanús na vitória sobre o Nacional do Uruguai e classificou o time argentino, mas com a punição da Chape, ambos estão por hora classificados. O The Strongest segurou o Independiente de Santa Fé em Bogotá, empatou por 1-1 e avançou às oitavas de final da Libertadores. O Tigre boliviano ficou com a segunda vaga do Grupo 2, que teve o Santos como líder, que goleou o Sporting Cristal. O Peixe atropelou os peruanos, com 2 gols de David Braz, Ricardo Oliveira e Vitor Bueno, 4-0. A liderança dá aos brasileiros a vantagem de decidir as oitavas de final em casa. No pique, hoje tem Palmeiras e Atlético Tucumã, ainda pela Libertadores. Até amanhã, valeu. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Jornal da Ruptura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que fala hoje sobre violência sexual contra os menores. Ótima tarde, a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau.